tive todos os Galaxy Z Flip e eu sou fã desse estilo. Só que hoje eu vou falar para você o porquê que eu não estou usando mais como meu principal um Galaxy Z Flip, que é o motivo que a Samsung não está dando muita atenção, na minha opinião. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e já adianto que eu comprei esse aparelho com o meu dinheiro para fazer esse review. Por isso eu não consegui fazer no lançamento, tinha outras coisas para gravar vídeo, mas eu quis testar ele e eu vou fazer minha análise 100% sincera. Vou falar do que eu gostei e dos pontos negativos, que existem alguns. Melhorou muitos pontos, só que existem algumas coisinhas que eu acho que a Samsung devia ter uma atenção na próxima versão desse aparelho. Olha, é muito prazeroso usar o Z Flip 6 no dia a dia. É um smartphone muito rápido, com um processador incrível, topo de linha, e que você ainda consegue dobrar e deixar ele menor que uma carteira. Esse design dobrável, esse design desse quadradinho, me pega muito mesmo. É um celular super compacto, muito poderoso e que chama atenção, principalmente quando você está numa ligação, falando, não, depois eu te ligo então, e faz assim, todo mundo do lado olha e acha fantástico, tá? Eu gosto até de deixar ele na mesa, né? Você vê que é um design super compacto, mas ao mesmo tempo, quando a gente abre, temos uma tela AMOLED de 6.7 polegadas com 120 Hz de taxa de atualização. E o que veio no Z Flip 5 continuou nesse aqui, porque agora temos uma tela frontal de 3.4 polegadas que permite com praticidade ver as horas, conferir sua agenda, configurar um despertador, ver a previsão do clima, ver as suas notificações sem desbloquear o celular. Você pode clicar aqui rapidinho e ver quem te mandou mensagem, isso é muito legal. E até apertando 2 vezes o botão Power, você consegue, olha só, tirar uma selfie usando a câmera traseira, né, que é muito melhor. Olha, dá para também instalar um software de terceiro para você abrir aplicativos aqui como YouTube, Netflix, WhatsApp, para responder mesmo, e por aí vai, tá? O Motorola Razr já permite fazer isso nativamente, mas o Z Flip tem que instalar um aplicativozinho de terceiro. Essa tela extra, de fato, ajuda muito no dia a dia. E assim, para ver horas rapidamente, ver uma notificação, configurar o despertador e tudo mais, você nem vai abrir o seu telefone. Esse Z Flip 6 também ficou com um design mais quadradinho, o que eu particularmente adorei, e melhora até a pegada. É um celular premium, né? Então o frame é todo de alumínio, o que aumenta a resistência do aparelho, deixa também o toque ainda mais premium. E agora ele tem certificação IP48, ou seja, ele é resistente à água e à poeira, tá? Antes o Z Flip não era resistente à poeira, o que deixa ainda mais seguro, vamos dizer assim, você usar o aparelho no dia a dia. Às vezes, sei lá, vai em obra, vai na roça e tudo mais, você pode usar ele. Temos também Gorilla Glass Victus 2, que deixa também o vidro da sua traseira bem mais resistente contra quedas. Eu senti nessa versão a dobradiça mais resistente até para você abrir e fechar. Antes eu conseguia, nas outras versões, eu conseguia fazer assim com a pouca força que o telefone abria. Agora não, é um pouquinho mais difícil fazer com a mão, tem que fazer com um pouquinho mais de força para fechar a mesma coisa. O que eu gostei é que o celular agora está retinho. A dobradiça que eles fizeram aqui, para mim, está na melhor versão disparada nesse Z Flip 6. E o gap entre as telas está cada vez mais invisível. Olha, vendo de frente assim, você nem consegue observar. Só de lado que a gente consegue ver um pouquinho, tipo um degrauzinho entre as duas telas. É claro que a gente consegue sentir passando o dedo, só que, gente, no dia a dia não é nada que incomode, beleza? E assim, sobre a dobradiça, muita gente tem medo, né, por causa da dobradiça, só que, cara, eu nunca tive problema com a dobradiça em si do meu aparelho. Eu já tive problema com a película, tá, no meu Z Flip 4, que a Samsung trocou em garantia. Fora da garantia, falam que eles cobram 80 a 100 reais para trocar essa película que vem. Você não pode tirar essa película, tá? É uma película de proteção. Mas eles testam demais essa dobradiça e eu sou um usuário mais sem dó do aparelho, uso sem capinha, sem nada, nunca tive problema com dobradiça em si, beleza? Mas é claro que é um celular mais frágil que um smartphone tradicional, só por ele ter partes móveis, querendo ou não, tem uma engrenagem aqui dentro. Então, é claro que é um celular um pouco mais frágil. Só que, na minha opinião,
O Z Flip 6 agora tá assim no ápice de resistência no quesito dobradiça e eu acho que você não precisa ter muito medo disso não, beleza? Se você quiser experimentar um dobrável, eu vou no da Samsung sem dúvida, que é a melhor opção. Inclusive esse daqui tá com o Samsung Care, que até se quebrar eles conseguem me dar uso, tipo o Apple Care, né? Então isso é legal, se você tiver com medo você pode comprar um e fazer o Samsung Care. Por baixo do capô temos nada mais nada menos que um Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM e um sistema de refrigeração de câmara de gás que melhorou muito a questão do aquecimento quando a gente usa direto, principalmente com muita multitarefa e jogando. Não preciso falar que esse telefone é incrivelmente rápido. Se você sair de um iPhone 15 Pro, 14 Pro, até mesmo um 16 Pro, eu estava usando um 16 Pro como meu principal, deixei ele de lado para usar o Z Flip, não senti diferença na perda de performance, beleza? Tem muita gente, ai, mas será que eu vou sentir? Não, o telefone é fantástico nisso. A multitarefa desse aparelho, você pode deixar tudo aberto, que você não vai ter problema com lentidão. Ainda mais com 12 GB de RAM. O que eu gostei muito foi a questão do arrefecimento. O Z Flip 4 e o 3 esquentavam bastante. O 5 já melhorou e esse daqui melhorou ainda mais, tá? A gente tem que pensar que é um celular que tem duas partes, né? Um pouquinho da bateria aqui, um pouquinho da bateria aqui. Então é normal ele não conseguir dissipar tanto calor, mas no Z Flip 6 eu acho que a Samsung melhorou demais nisso. Esse meu tem 512 GB de armazenamento, o que é perfeito para quem vai jogar muito, porque é um, querendo ou não, smartphone gamer, dá para você colocar emulador de Nintendo Switch aqui, ele roda ó, perfeitamente, então dá para você encher de ROMs. Então assim, tá querendo sair de um iPhone, não sei se vou gostar do Z Flip, performance você vai gostar, tá? E graças à boa eficiência desse processador, quando a gente está com uso leve, e aliado também a bateria de 4.000 mAh, que aumentou um pouquinho em relação ao do ano passado, eu consegui ficar um dia inteiro com ele longe da tomada. Cheguei no finalzinho do dia com tipo assim 22% de bateria. Não joguei jogos pesados, tá? Jogava um Clashzinho ou outra, mas usava muito multitarefa, vários aplicativos. E também usava Android Auto sem fio no meu carro, que dá uma consumida a mais na bateria, tá? Então eu gostei da bateria desse aparelho. O problema é que ele não tem carregamento rápido, tá? Ele vai até 25 watts e como ele é difícil de esfriar, ele começa carregando rápido e depois para um pouquinho. Eu tenho um carregador da Baseus que dá para observar isso. Ele mostra a potência que está carregando. Agora eu vou falar o porquê eu deixei de usar esse aparelho como meu principal, ainda mais sendo produtor de conteúdo. Eu vou falar das câmeras, que é o ponto negativo desse telefone para mim, tá? E olha, eu chamo a atenção das câmeras desde o Z Flip 4, um telefone que eu fiquei meses usando como meu principal. Aqui na sexta geração, a Samsung fez um upgrade legal até, isso eu não posso deixar de falar. Temos o sensor principal igual ao do S24 normal, que é um sensor de 50 megapixels com excelente qualidade. Consegue tirar fotos com uma textura legal, uma definição muito bacana, principalmente quando o ambiente está bem iluminado, e a Ultra Wide não deixa a desejar, que é um sensor de 12 megapixels e mais uma vez faz fotos legais. Até comparando com o 16 Pro, que é um telefone referência para qualidade de câmera, o sensor do Z Flip 6, com muita luz, não fica tão atrás assim. É claro que a lente ultrawide é inferior por ter 12 megapixels, em baixa luz ela não é muito legal, porque a lente não é muito grande, mas para o usuário comum vai agradar perfeitamente. O problema é a câmera frontal, que com 10 megapixels, para mim parou no tempo. Eu estou comparando aí para vocês verem um iPhone 12 mini, telefone de 2020, com o Z Flip 6. Olha a diferença. E assim, eu fiquei usando o Z Flip 6 como meu principal, postando no Instagram. Claro, né, pessoal? Android é o seguinte, você tira primeiro uma foto ou um vídeo com a câmera nativa, com o aplicativo da câmera, e depois manda pro Instagram. Assim, não fica ruim a qualidade, tá? Muita gente falou, cara, Gabriel, você tá usando o Android e tá boa a qualidade. Postando direto no Insta, fica ruim. Tô colocando aqui do lado para vocês verem a diferença. Mas assim, para produção de conteúdo, usando Android, tem que fazer esse esquema. Porém, a câmera frontal, até usando o aplicativo da Samsung, né, a câmera nativa, me deixava muito chateado. É claro, dá para usar a traseira, né, apertando 2 vezes e usando a telinha frontal para você ter uma qualidade boa. Mas às vezes eu queria rapidamente fazer um stories ali, fazer um videozinho no carro. Eu queria usar essa câmera frontal para fazer uma chamada no WhatsApp, por exemplo, uma reunião. A câmera selfie desse aparelho
não é boa, tá? A qualidade é bem ruim, a Samsung caprichou em todo o resto, mas a câmera frontal, desde o Z Flip 4, eu tô reclamando. Olha, mas vamos lá, o resumo é o seguinte: se a Samsung fizer um Z Flip 7 com a câmera frontal do S24 Ultra, eu volto na hora a usar como meu principal. Eu adoro o aparelho, a bateria para mim é boa, ele é bem portátil, diferente dos smartphones convencionais. Cara, você usar isso é muito legal, fica pequenininho no bolso, cara, fantástico. Até minha namorada fala, nossa, isso aqui é pra colocar na bolsa, cara, olha como que ele é pequenininho, bonitinho. É um telefone fantástico. Mas a câmera hoje é o que está me segurando. A traseira é muito boa, se você vai usar para tirar foto da galera, fazer um vídeo em 4K 60, a câmera traseira é legal. Mas a frontal, nossa, a frontal me deixa tão desanimado. Espero que a Samsung melhore num próximo. É um telefone perfeito? Claro que não, mas é um telefone muito bom. E dos dobráveis, para mim é o melhor. É isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!